Pra gente chegar num ponto, infelizmente a gente vai tocar nisso, mas pra gente chegar num ponto onde a pedofilia é aceitável e colocada como simplesmente um interesse sexual, porque é isso que eles querem colocar no fim, né? O final é esse, colocar a pedofilia como um interesse sexual como qualquer outro. Orientação, né? Exatamente. Pra você chegar nesse nível, você precisa normalizar diversas coisas. Exemplo, existe uma comunidade chamada Age Play, não sei se vocês já viram, são adultos, pessoas como nós, saem pra trabalhar durante o dia, chegam em casa à noite, eles vestem fralda, pegam uma madeira, tem cuidadores, tem creches online, eles fazem sons de bebê e eles praticam relações sexuais entre si. Eles têm comunidades onde eles trocam interesses sexuais vestidos de bebê. Fantasiados de crianças de 1 ano, de 2 anos. O que é isso, se não a normalização da pedofilia? Você colocar e se colocar como uma criança é terrível. Agora daí pra pular pra ser a própria criança. Exato. Você começa a normalizar. Eu separei, inclusive, aqui até um tweet do Olavo, que ele falava isso desde 2015, né? Que a estratégia do movimento pró-pedofilia é primeiro dizem que é doença, pra não dizer que é crime. Então, você normaliza. Então, cara, isso aqui é uma doença e já saiu, inclusive. Nós já em estamos jornais vivendo esse momento. jornais famosos, né? Jornalistas comentando, porque isso é uma doença, é porque tem que tomar cuidado porque o cara tem uma patologia. E aí você tem que fazer tratamento, aquela coisa toda. E aí, então, primeiro dizem que é doença pra não dizer que é crime, depois tornam crime dizer que é doença. Aí quando você fala que isso é uma doença, isso já vai virar crime, ao ponto disso já tá tão normalizado por esse movimento todo, movimento queer, essas coisas todas, né, que a esquerda acaba promovendo. E infelizmente, Olavo tinha razão e nós já estamos migrando para uma perspectiva de que não é mais doença, mas orientação sexual. Se é algo subjetivo, né? Se a orientação é sempre algo subjetivo e se torna cada vez menos definida, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A pedofilia, né, até chamado, inclusive, de amor intergeracional. Nossa, eu acho isso é a normalização até migrando de uma questão de doença para algo que é o gosto da pessoa, é a orientação dela. Eu nasci assim, me sinto assim, me sinto atraído por criancinhas. Então exatamente. A linguagem. Amor intergeracional. Amor intergeracional. Não, tem uma frase. Amor. Tem uma frase que é: sim. todos os tipos de amor são válidos. E isso vai sendo colocado nesse contexto, né? Quando você pega, por exemplo, você citou a questão da parada gay, o levantamento ali cada vez maior de crianças trans. Quando você começa a abrir esse tipo de conversa com a criança, não é bem assim que você sente, não é bem isso que você é. E começa a abrir um leque de diversas, dezenas e dezenas de orientações sexuais. O que é isso se não abrir na mente da criança? Então eu não gosto bem disso, eu posso gostar daquilo, até que a criança ela já pode ser colocada de fato como um objetivo sexual. Não só um objeto, mas um objetivo sexual a ser alcançado. Nós precisamos ter um levante claro quanto a isso. As pessoas entendem muito claramente que uma criança não pode dirigir, que uma criança não pode executar outras coisas, que não há habilidade suficiente. Não pode fazer uma tatuagem, não pode dirigir, não pode se drogar, não pode votar. Abrir uma conta no Mas beber. ela pode com 8 Mas pode trocar anos de idade, sexo. Exatamente, 7 anos de idade, pensar, não é bem isso. E nós precisamos entender que educação sexual adequada é necessária. Mas educação sexual não é exposição de sexo ou exposição de orientações sexuais. Isso começa muito antes. Eu, inclusive, falo sempre, a educação sexual com meu bebê começou desde que ele nasceu. Um exemplo aqui, que às vezes me perguntam, né? Mas como que você já ensina e traz a prevenção pro seu bebê? Não trocando ele em público. Não expondo a nudez dele diante de outras pessoas. Isso já faz parte de uma educação sexual. Pra ele não se acostumar com a ideia de ficar pelado perto dos outros. Mas esse é o nosso esforço. Quando a gente fala disso, o que a gente quer demonstrar e a linha que a gente segue é a educação sexual infantil não como um terrorismo para essa criança. Olha, senta aqui, existem pessoas no mundo que fazem isso, isso, isso. Porque isso acaba trazendo o ato sexual, a própria sexualidade da criança, como algo muito perigoso, muito proibido. O que a gente chama de educação sexual vai se, vamos dizer assim, né? Vai se tornar uma conversa muito lá na frente. Não é trazer para as nossas crianças uma preocupação, uma tensão, uma antecipação de assuntos que ela não está preparada para lidar.
Mas é fazer este caminho para quando as orientações vierem, elas terem onde repousar. Não é uma criança que nunca teve a sua intimidade preservada, nunca teve noções de partes íntimas. Com 13, 14 anos, você sentar um na mesa, o outro do lado, passar uma série de regras e listas de orientações, as quais ela não vai fazer sentido. não faz o menor sentido para ela. Isso Mas